Queridos, hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre vida em abundância. E isso começou a me chamar a atenção quando eu fui pesquisar, na verdade, a palavra abundância. E quando eu comecei a pesquisar a palavra abundância, aquilo começou a me chamar a atenção, justamente o versículo que a gente conversou de João 10:10, que eu citei no começo. Quando eu comecei a ler de volta ali João, queridos, e quando eu comecei a ver isso, em algumas traduções falam sobre abundância, e em algumas traduções ele fala que satisfaz. E aí eu comecei a dar uma importância nessa palavra sobre abundância. E aí eu pesquisei ela, e a primeira coisa que aparece é grande porção ou quantidade. Isso já me chamou um pouco de atenção. Mas a segunda parte que aparece dela, aparece assim, ó: quantidade excessiva, superior ao necessário, de bens, fortuna, luxo e opulência. E o que me chamou a atenção foi superior ao necessário. Queridos, isso quer dizer o quê? Que a palavra abundância, ela é superior ao necessário. E muitas das vezes nós fazemos o quê? Temos sempre o necessário, além, às vezes, muitas das vezes, além do necessário, e mesmo assim nós não olhamos para isso. E muitas das vezes nós olhamos e falamos assim: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Em João 10:10, como a gente já tinha conversado, ele diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e vida plena que satisfaz. Na outra versão fala: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Que tenham vida e tenham com abundância. Podemos colocar aqui nessa palavra abundância, então, aqui ó: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com superioridade ao necessário. E talvez nós olhamos assim para as coisas que Deus tem colocado na nossa vida e achamos assim que aquilo ali é pouco. E talvez o teu vizinho olhe para você e fale assim: nossa, como ele tem as coisas. E sabe por que eu falo isso, queridos? Porque essa semana a gente teve uma experiência sentado na mesa com um casal e a gente começou a conversar sobre isso. E o casal olhou pra gente e falou assim: nossa, quando eu via a vida que vocês levavam, jamais eu imaginava tudo que vocês passam e passaram. Vocês entendem como que é? Talvez ele tenha olhado assim, olhou dentro da minha casa, tem uma televisão normal, um sofá normal. Moramos numa colônia, somos muito privilegiados de estar aqui. Mas talvez as coisas dentro da casa dele não sejam suficientes. E quantos de nós somos assim? Olhamos as coisas dos outros e as nossas nunca é suficiente. Até mesmo a nossa vida com Deus. Olhamos para a vida com Deus de outras pessoas e falamos: nossa, olha o que ele está vivendo com Deus. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso viver? Podemos viver sim ou não? Sim. É só simplesmente nós olharmos para o que Deus tem feito na nossa vida. O que Deus fez com nós esse ano. Talvez você possa falar assim: ah, mas esse ano eu só passei por algumas dificuldades, nada de bom. O Senhor está te forjando. Você quer algo melhor do que isso? Talvez você tenha passado por alguma coisa no teu casamento, porque lá na frente você vai começar a servir no ministério de casais. Não sei se quantos lembram quando eu falei que Deus tinha falado que ia me usar de onde Ele me tirou. E começaram a aparecer, queridos. Começaram a aparecer. Há tempos atrás começaram a aparecer. E eu fui perceber isso esse ano. Por quê? Porque talvez a gente olha, que nem o meu caso,
eu tenho um pouco assim de dificuldade na questão de evangelização. Quando eu olho as pessoas assim evangelizando, queridos, eu falo, uau, que massa, cara. Eu queria ter assim essa espontaneidade de chegar e conversar e falar e tal. Mas eu posso ter ou não? Sim ou não? Sim. Talvez não como eu olhe para ele, evangelizando, para essa pessoa. Mas o que acontece? Pode ser que eu dê um bom dia para alguém, uma boa tarde para alguém, um Deus continue abençoando, e a pessoa seja evangelizada. Mas nós esperamos sempre o quê? Sempre o nosso eu lá em cima. E a abundância de Deus que existe dentro de nós sempre deixamos para baixo. Você é cheio de Deus. Você é cheio das coisas que Deus tem para todo mundo. Queridos, e ao contrário de um ladrão, o Senhor Jesus, Ele vem para dar, não para receber. Quantos de nós damos as coisas? O melhor é dar do que receber. Mas muitas das vezes eu seguro isso. Porque a palavra é clara que o ladrão, ele é bem o contrário. Ele vem para roubar. E o Senhor vem para dar. Será que eu me peguei pensando isso essa semana? Quantas vezes eu vim para roubar? E não para dar? Porque talvez eu olhe assim para a vida das pessoas, queridos, e eu quero ter igual essa vida. E eu quero ser igual. E com tudo isso eu estou roubando. Em vez de eu ser bênção na vida do meu irmão, não, eu estou querendo a vida dele, para mim. E a palavra é clara, que o ladrão vem para roubar e matar. E o Senhor vem para dar vida. E vida em abundância. Você é cheio de Deus, sim ou não? E quantas vezes nós temos dado o que nós temos às pessoas? Cristo, nós recebemos essa abundância de Deus no momento em que nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos essa abundância do Senhor. E sabe o que me fez pensar ainda, queridos? Quantas pessoas eu consegui alcançar para o Senhor com tanta abundância que Ele me deu? Quantas pessoas? Talvez tenha olhado assim para o lado e falado, cara, 1, 2, 3, tenho lá 6 anos, 7 anos de casa e 1, 2, 3. Aonde está essa abundância que o Senhor nos deu? E Jesus, Ele nos promete uma vida muito melhor do que poderíamos imaginar, queridos. Muito melhor do que você está vivendo hoje. Em 1 Coríntios 2:9 fala isso. É isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Amém? Você não ouviu, você não conseguiu imaginar, e você não conseguiu olhar nada ainda do que o Senhor tem para você. Nada. E talvez nós se acomodamos, achando que o Senhor não fala conosco, não mostra as coisas para nós. E o apóstolo Paulo ainda nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Em Efésios 3:2 nos fala: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Fala a verdade assim. Você já imaginou você hoje sentado aí dentro de uma igreja? Você já imaginou você hoje fazendo um devocional?
Sim ou não? Queridos, eu não me imaginava da forma que Deus tem conduzido nós. Não imaginava nada disso. Até me emociona um pouco porque que Deus tem me falado. Como eu falei para vocês sobre o que aconteceu comigo lá no Legendários, sobre aquela mochila. Queridos, eu não imaginava isso. Passado lá do Legendários ainda, queridos, teve pessoas que vieram e confirmaram coisas sobre a minha vida. E aí, me caiu assim no coração. Deus pega as coisas loucas para confundir os sábios. Então, se você acha louco, se você se acha incapaz das coisas, é você mesmo. É você mesmo. É você que tem essa abundância do Senhor dentro de você. Sabe, queridos, eu me sentia incapaz das coisas. Incapaz. E quando eu comecei a estudar, comecei a ler de novo ali João, queridos, as coisas começaram a se encaixar novamente. E quando começou a se encaixar, que falou sobre isso, eu comecei a abrir minha mente. Por quê? Porque eu estava dando ouvido para o ladrão. Porque ele vem para matar e destruir, mais nada. E Deus querendo falar comigo, Deus querendo mostrar para mim o que ia acontecer, e eu me fechando. Por quê? Porque eu me achava incapaz. Toda a glória seja a Deus, porque por seu grandioso poder que atua em nós. Não sou eu, não é você, é o grandioso poder de Deus que atua em nós. Não interessa, querido, se você é um bom médico, se você é um bom mecânico, se você é uma boa professora, se você... É o poder de Deus que atua em nós. E talvez você fale assim, eu faço as coisas sozinho. Não. Não. Você não faz as coisas sozinho. Porque existe ainda dentro de nós, queridos, uma graça comum. Toda vez que você levanta da tua cama lá de manhã, você já recebeu um livramento. O primeiro já é de você abrir os olhos. E o segundo é de você levantar e sair caminhando. E aí, muitos me dizem assim, eu faço as coisas sozinhos. Por seu grandioso poder que atua em nós, as coisas acontecem. Não é por mim e por você. E é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Quantas coisas você pediu pequenininho e recebeu grande? Quantas coisas você imaginou pequenininho e hoje se tornaram grandes? Queridos, nós temos um exemplo claro no nosso meio sobre isso. Que não é nós, é o Senhor que atua em nós. Quando vocês foram abrir a panificadora, vocês abriram direto a panificadora? Não, queridos. Não. Começou em casa, um docinho, uma festa de aniversário. Foi indo. Uma panificadora, já está ficando pequeno. As coisas não começam grandes. Por quê, queridos? Porque é o poder do Senhor atuando em nós. E Ele começa a fazer em nós as coisas. E através de nós as pessoas vão olhar o poder dEle. Queridos, antes de nós começarmos a ter as visões de casas luxuosas e carros, dinheiro,
A Bíblia, ela nos diz que a riqueza, prestígio, queridos, a posição, o poder, queridos, são as prioridades de Deus sobre a nossa vida. Antes de nós começar a pensar em casa luxuosa, carros, muito dinheiro, o que nós devemos priorizar? Quem priorizou nós? Era para nós estar aqui? Sim ou não? Mas ele veio em carne, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Ele priorizou nós. Ele priorizou. Eu vou lá, eu vou morrer por esses loucos aí. Sim ou não? E será que nós temos priorizado Jesus nas nossas vidas? Será que Ele tem sido o primeiro mesmo? Será que o nosso pensamento está em casa, está em dinheiro, está em carro? Será que Ele tem sido o centro mesmo, queridos? 1 Coríntios 1, 26 e 29 nos fala: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Queridos, não importa o nosso estado econômico, como que está, a nossa poupança, tudo que temos, não importa. Você acha que Deus está vangloriando o teu dinheiro? Você acha que Deus está vangloriando a tua casa? Teu carro? Teu negócio? Não, queridos. Ele nos dá essa vida abundante, é para que nós possamos expandir o reino dele. Porque ele veio para dar, sim ou não? Ele se doou por nós. E será que eu estou colocando carro, casa, dinheiro na frente de tudo e estou me doando pelos meus irmãos? Esse ano que está se passando, para quantos irmãos eu doei alguma coisa? Para quantos irmãos eu falei de Jesus? E para quantos irmãos eu falei que troquei de carro? Para quantos irmãos eu falei que fiz uma casa? Para quantos irmãos eu falei sobre a minha poupança? Sobre o quanto eu ganho? Será que é disso que o Senhor tem nos enchido? Sim ou não? Será que é para se vangloriar das coisas materiais e esquecer do que o Senhor tem feito sobre a nossa vida? Será que Ele tem nos dado essa vida em abundância para nós poder estar se vangloriando das coisas? Ou é para nós falar do amor que Ele tem por nós? Queridos, e quando isso começou a entrar no meu coração, queridos, eu comecei a perguntar: Senhor, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Me lembra. Me lembra das coisas. E você pode falar isso, queridos. Chega no teu quarto, escuta e fala com o Senhor: Senhor, me lembra das coisas que eu tentei me vangloriar. Eu quero arrancar isso de mim. Porque nada é meu e tudo do Senhor. Me lembra das coisas que eu fui orgulhoso. Que isso não me pertence. Vida abundante é a vida eterna, uma vida que se inicia no momento em que recebemos o Senhor. E essa vida, ela dura para toda a eternidade. Queridos, tem um versículo chave onde me fez pensar sobre isso que eu estou falando com vocês. Quantas pessoas eu
falei de Jesus? Quantas pessoas eu consegui alcançar para Jesus esse ano? João 17:3. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. O que é a vida eterna? Conhecer a Ti, conhecer o Senhor. Isso é vida eterna. Isso é ter a vida eterna. E na verdade, queridos, a única coisa que menciona ainda é o conhecimento de Deus, o que é a chave para uma verdadeira vida abundante. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós temos a nossa vida eterna. Quando nós temos intimidade com o Senhor, o único Deus verdadeiro. E não existem outros deuses. Quem levanta outros deuses somos nós. Deus, Ele nos dá uma vida abundante, e mesmo assim eu começo a levantar outros deuses na minha vida. Que ela, talvez fama, dinheiro, carrão do ano, a minha casa tem que ser melhor que a do meu vizinho, o meu carro tem que ser melhor que o do meu vizinho trocou de carro, eu preciso trocar também. Não é por uma precisão, mas é sim pelo nosso orgulho. E o que é vida abundante, queridos? Em primeiro lugar, a abundância é a abundância espiritual, não material. E de fato, Deus não está muito preocupado com essas circunstâncias materiais. Tem que ter o material? Sim. Por quê? Porque esse material, ele vai gerar o dinheiro, aonde esse dinheiro vai fazer girar todas as coisas. Mas o que quer falar que não pode se tornar Deus nas nossas vidas? Por quê? Porque essa abundância que ele fala é sobre uma abundância espiritual. E muitas vezes nós pegamos isso e falamos assim: eu preciso ter uma vida abundante, eu preciso ter uma vida abundante, eu preciso ter uma vida abundante, cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais. E aonde é para ser abundância mesmo, que é espiritual, eu deixo de lado. Porque o Senhor me prometeu uma vida abundante. E então eu preciso disso. Só que aí quando fala no lado espiritual, a gente pula fora. Não, mas eu acho que não era assim. Eu acho que essa vida abundante talvez seria eu começar a viajar bastante assim para fora e tal. Isso é ter uma vida abundante. O que eu quiser comer, eu como. E talvez, queridos, isso na nossa cabeça tenha entrado. Por isso que quando nós passamos por algumas dificuldades, o que a gente faz? O Senhor me abandonou. Mas aonde está essa abundância espiritual para nós passar pelos problemas? Já ficou para trás faz tempo. E Ele nos garante que não precisamos nos preocupar com o que vamos comer ou vestir, queridos. Mateus 6:25-32. Por isso eu lhes digo, que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena
Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Todas essas coisas ocupam a mente de pagãos. E o nosso Pai Celestial sabe do que nós precisamos. Ele sabe de tudo. Pode ficar tranquilo. Busque Ele, tenha relacionamento com Ele, tenha intimidade com Ele. Que Ele sabe certinho do que você precisa, do que você vai precisar amanhã, do que você precisou hoje. Pare de querer acrescentar hora na tua vida. E entregue tudo isso ao Senhor. E tenha uma vida abundante no Senhor. Querido, Salomão tinha todas as bênçãos materiais disponíveis a um homem. E ainda achou tudo insignificante. Sim ou não? Quem aqui conhece a história de Salomão? O que aconteceu com ele? Tinha tudo. Tudo. E mesmo assim ele olha e fala, tudo insignificante. Sim ou não? Bem ao contrário de Paulo. O outro lado ali, Paulo estava contente em qualquer situação. Esteja contente em qualquer que seja a situação que você esteja vivendo. Não seja um Salomão. Salomão, enquanto ele não entregou tudo, enquanto ele não quebrou a cara várias vezes e entregou tudo, ele não teve nada. Sabe por quê? Porque ele tinha tudo e não tinha nada. E quantos de nós temos tudo e não temos nada? Nós temos roupas, nós se preocupamos em ter roupas, em ter o que comer, em ter o que beber, mas nós acabamos não tendo nada. Por quê? Porque ao invés de nós olhar como Paulo e estar contente em toda e qualquer situação, nós olhamos como Salomão. E muitas vezes ficamos indignados com a situação, às vezes, da nossa vida. Aonde a abundância é aquilo que nós cantamos aqui, aquela hora. Ela vem de dentro. E para nós, como seres humanos, a abundância, ela tem que vir de fora para dentro. Para saciar o nosso coração, a nossa sede, o nosso vazio. Aonde a abundância já está dentro de nós. A abundância, ela já habita dentro de nós. E nós precisamos colocar isso para fora. E em segundo lugar, a vida eterna, que é a vida mais importante assim do cristão, não é determinada pela sua duração, mas por uma relação com Deus. A duração da vida na terra não é sinônimo de vida abundante. Por último, a vida de um cristão, ela gira em torno de crescer. Sim ou não? Nós primeiros lá se convertemos, conhecemos a Jesus, daí encosta alguém em nós, que a gente não gosta muito, assim, porque daí fica pegando no nosso pé, e ali a gente começa a caminhar, começa a crescer, e em 2 Pedro 3,18 nos fala, antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Antes, cresçam. Cresçam. Nós precisamos crescer. Sabe aquele discipulador chato assim que está no teu pé? Ou aquele pastor chato que está no teu pé? Que às vezes na tua cabeça ele é muito chato. Ele quer que você cresça. Cresça. Que você dê frutos. E isso nos ensina que a vida abundante é um processo contínuo de aprender, praticar e amadurecer. Nós vamos aprendendo, praticando e amadurecendo. Você pode errar? Sim ou não? Persistimos no erro?
Nós erramos, levantamos de novo e vamos crescendo. Aquilo que eu falei, talvez você tenha passado por algum momento difícil assim, turbulento na tua vida. Mas isso é para quê? Crescimento. Crescimento. Em 1 Coríntios 13, 12 nos fala: agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos toda face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Agora vemos de modo imperfeito. Talvez hoje nós olhe para Deus de modo imperfeito. Mas um dia nós vamos estar face a face com Ele. E nós vamos olhar o quão perfeito é a vontade dEle sobre as nossas vidas. Nós não mais lutaremos contra o pecado e a dúvida. E esta será, queridos, a abundante vida que nós temos que levar. Até nós ficar face a face com Ele, nós precisamos resplandecer dessa abundância que nós temos dentro de nós. Nós precisamos jogar isso para fora. E nessa noite, queridos, eu queria que você pensasse um pouco assim. Quanto Deus te deu e o quanto você usou disso. Ele dá infinitamente. Infinitamente. E que você pudesse fazer uma reflexão do que foi esse ano. Como foi esse ano? O quanto dessa abundância que Deus te deu, você conseguiu transmitir para as outras pessoas? Ou será que a única abundância que eu consegui transmitir foi a minha riqueza? Coloque isso para o Senhor, queridos. Coloque isso para o Senhor. Senhor, tudo que não vem de mim, eu quero que venha do Senhor. Tudo que vem de mim, eu quero jogar fora. Por quê? Porque eu quero resplandecer dessa abundância. E ainda eu creio que eu vou me encontrar face a face com o Senhor. Eu creio ainda que eu vou crescendo, vou aprendendo, vou crescendo e vou fazendo discípulos. O que a palavra nos fala? Ide, fazei discípulos. Dessa abundância que Deus nos dá, nós conseguimos fazer discípulos? Sim ou não? E por que talvez nós esteja preso? Queridos, nós não vamos mais lutar contra o pecado e contra a dúvida. Nós vamos ter vida plena. E sabe essa abundância que Deus te deu agora? É para você usar agora. É para ser agora. Não é para ser usado quando você se encontrar com Ele. Porque lá nós não vamos mais lutar contra pecado. E nem dúvida. Nada. Então essa abundância que você tem dentro de você é para você usar agora. E é uma abundância espiritual. Talvez você tenha pensado assim, mas eu acho que eu não tenho abundância espiritual. Joelho no chão, irmão. Vamos aproveitar agora que a gente vai fazer os 7 dias de jejum e oração. Temos a certeza que Deus vai encher mais ainda. Vai nos encher mais ainda. Como a palavra lá fala, superior ao necessário. Vai ser superior ao necessário. O que Deus vai encher nós. Creia nisso. Creia nisso. Que nós vamos derramar dentro dessa colônia do amor do Senhor, da graça do Senhor. Pessoas vão ser tocadas, famílias restauradas. E sabe por quem?
por você que passou por tudo isso esse ano. Por você que foi restaurado, por você que saiu de repente das drogas, por você que parou de beber, por você que... Tudo isso. Pessoas vão ser restauradas por você. Você que passou um problema no casamento, porque a abundância do Senhor está dentro de você. E Ele necessita que nós recebemos dele e transmitimos ao mundo. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Queridos, eu queria tirar um tempo agora para que você refletisse nisso. Talvez nós tenhamos acrescentado muitas horas em favor da nossa própria vida. Como assim? Correndo atrás de coisas para mim. E eu não penso muito em o que a palavra mesmo fala. Que nós precisamos abençoar um ao outro. E não precisa você falar assim, mas então abençoar um ao outro eu preciso chegar lá e dar um salário mínimo por mão. Não é assim. Porque talvez a nossa cabeça esteja tão formada em dinheiro que quando você fala em abençoar, talvez você pense em dinheiro. Mas talvez seja uma palavra de ânimo, talvez seja uma oração. Posso orar com você? Posso conversar com você um pouquinho? Talvez esteja aí, aonde Deus quer te usar, aonde Deus quer fazer florescer essa abundância que tem dentro de você. Porque Ele veio para nos dar vida e não morte. E se nós vivemos, nós queremos que os nossos irmãos do lado morram? Sim ou não? Não, lógico que não. Então que nós possamos transmitir essa vida, e essa vida em abundância às outras pessoas. Se coloque de pé.